Iniciamos agora mais um bate-papo em Falto. Eu me chamo Tuane. E eu me chamo Elton. E hoje nós vamos receber o presidente do Nervesc, seu Genuíno Simeone, que a empresa dele completou 50 anos em 2024. Né, Nino? Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Nino. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom, né? Bater um papo sobre a nossa profissão, sobre os nossos desafios, sobre as nossas empresas, sobre a sequência, sobre sucessão. Eu gosto muito desse assunto aí. Muito legal. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Como o Elton comentou, a oficina do Nino, ela tem já 50 anos de história, né? Completa 52 anos esse ano, né, Nino? Em setembro, 52 anos. Então é muito tempo de história, tem uma longa carreira, me corrija se eu estiver errada, mas passou do carburador à injeção eletrônica. E agora eletrificado. E agora entrando nos eletrificados. É muita novidade, né, Nino? Muita novidade. Eu sempre falo, né, que nesses 50 e poucos anos de trajetória, a gente enfrentou, superou, conviveu com muitos desafios, né? Muita novidade. A gente viveu aquele período que as novidades demoravam 10 anos para vir, né? O veículo era sempre o mesmo, até... E depois começou a vir com mais frequência e hoje é uma loucura, né? Cada 3 meses tem um modelo novo de veículo no mercado aí, né? Tá avançando muito ligeiro, né? Então, nós vivemos a época do caderninho, a época do fichário, a época que você tinha que reservar no segundo semestre do ano para conseguir um espaço na lista telefônica do ano anterior, do ano posterior, para poder divulgar o teu nome da tua empresa, e pagava por aquilo, né? Conforme o teu valor que tu pagava era o tamanho da divulgação na lista telefônica. Aquela famosa lista amarela? Tinha amarela, tinha o lado empresarial, o lado pessoal, né? E, meu Deus, a gente viveu uma época muito, muito boa também, né? Saiu literalmente do disco de vinil para fita cassete, para o CD, para o pendrive. Com certeza. Não, agora estamos no streaming. Eu lembro quando o meu colega de aula, ele tinha um Fusquinha e nós conseguimos achar um ponto na cidade que conseguiu pegar uma FM, não sei de onde que era, né? Pensa a loucura que era, né? Pô, consegui sintonizar uma rádio FM na época. E hoje a gente já tá no Spotify, tá trocando, né? É uma loucura. Hoje eu nem acompanho muito, né? Que eu nem faço questão também, né? Tô passando a bola para a juventude lá na oficina também, né? E aqui a gente já tem um ponto muito interessante, Nino, que eu gostaria de te perguntar. E a gente está falando aqui, ó, Nino, é porque ele é o nosso presidente, a gente já tem uma intimidade com ele. Então, apesar, né, de ser Genuíno Simeone, você vai me escutar falando aqui, Nino, tá? Então, Nino, vamos lá. Eu quero conhecer um pouquinho mais a tua história e contar para quem está em casa aqui nos assistindo agora, como que foi a decisão de criar a Mecânica São Cristóvão? Da onde surgiu essa ideia? E como que era lá no início, até ela se consolidar? Conta um pouquinho pra gente. Então, lá no início, eu e meu mano, eu tinha 18 anos, meu mano tinha 16, então eu que fazia a frente. E nós trabalhávamos numa oficina. E o dono da oficina, ele era dono da oficina e gerente de uma loja. E o dono da loja deu um ultimato para ele. Ou tu cuida da loja ou tu cuida da tua oficina. E aí surgiu a oportunidade para nós, né? A gente... aquilo era um negócio de pai para filho, como se chamava, né? Pagamos para ele parcelado, apesar que a oficina na época era... Eu nem lembro se tinha macaco jacaré, mas eu lembro que tinha um aparelho de solda para soldar lataria, né? Solda carbureto ainda. E algumas ferramentas, uma lixadeira, alguma coisa assim, porque era mais chapeação, a gente fazia mais funilaria e pintura na época, né? Mas eu sempre direcionei mais para a mecânica, onde eu trabalhei quando comecei menino lá, eu trabalhava na mecânica, então eu sempre direcionei mais eu gostava mais da mecânica. Mas fazia tudo junto, né? Na época, graxa e pintura e poeira funcionava tudo e ia embora, né? Os motores de Fuca funcionava até com graxa, né? Você não tinha o óleo certo, né? E chegou um momento depois que a gente começou a perceber que não, né? Que lubrificante não combinava com pintura
E motor não combinava com poeira de oficina de chapeação. Aí a gente abriu, eu e meu irmão, nós abrimos uma sociedade. Aí ele continuou, até hoje ele tem a funilaria e pintura, o filho dele está tocando também. E aí nós damos sequência na mecânica. Eu lembro que eu tinha 18 anos e na época, 18 anos, não era homem reconhecido pela lei, sabe? Meu pai teve que me emancipar. Nossa! Para mim poder assinar o contrato de compra e as notas promissórias, né? E a gente começou. Depois pagava aluguel de tudo, era um barracão de chão de batido. Quando chovia tinha que arrumar as valetinhas para não passar água dentro da oficina. E depois a gente já alugou só um terreno, compramos a madeira, o barracão já era nosso. E logo a gente comprou o terreno, daí construímos aí em 82. Nós fomos para o nosso lugar próprio, daí, né, onde estamos até hoje lá, né? Em 82, naquele mesmo espaço que eu já visitei hoje nós lá. Estamos no mesmo espaço, né? Mesmo espaço. Começamos também com um barracão mais simples. Ainda é um barracão pequeno, de 200 metros quadrados, mas bem otimizado, né? A gente foi arrumando ele também e acompanhando a evolução. E hoje se vira bem dentro, né? Com a organização de agendamento dos serviços. O cara não fica muito tempo na oficina, então dá para se virar bem. É 200 metros quadrados, mas bem otimizado, dá para se virar bem, né? E conta uma curiosidade sobre ti, Nino. O que na mecânica tu mais gostava ou mais gosta de fazer, assim? Olha, acho que a realização para um mecânico é quando tu vê que o serviço que tu fez ficou bem feito, né? Tu sempre faz para ficar bem feito. Mas, como eu falei para minha filha uma vez, ela me pediu, pai, por que tá tudo certo e não tá certo? Eu falei para ela, filha, aqui no escritório tu pega a calculadora ou a caneta e 2 mais 2 dá 4. E aqui não, às vezes tu faz tudo certinho, monta um câmbio, daqui a pouco aparece um barulhinho do nada, né, Elton? Tu já deve ter passado por isso, né? A falha, tá tudo certo, vai andar, aqueceu, começa a falhar. Volta de novo. Principalmente na época mais antiga, né, dos carburadores, do chiclete, da lenta, do regulagem de ar, que tinha que ser tudo certinho. Às vezes tinha uma folga ali que tu não achava, enfim. Então, eu acho que a maior satisfação para a gente é quando você faz algo e pá, ficou bom, sabe? Principalmente na primeira, assim. Agora, eu ainda dou uma pegada na oficina, né? Esse ano, eu comecei em março e entreguei agora em maio. Fiz o motor do Maverick V8, tudo mecânico, originalzinho, né? Desmontei tudo, fiz tudo ele. Tudo com peça boa, fui conseguindo as peças boas, graças às fontes que a gente tem pelo associativismo, via NEA, né? Via Arvesca, no Brasil todo, São Paulo. Consegui tudo peça original, peça boa. Cara, toquei arranque. Bateu, pegou. Ficou funcionando na lenta, assim, chacoalhando tudo, sabe? Falei, pá, aquilo é pra gente, pro mecânico, é o máximo. É gostoso quando acontece assim, né? É a mesma coisa que tu pegar e ressuscitar um defunto quando acontece assim, tá? Brilha os olhos. É uma analogia meio cabreira nesse episódio. Mas é a realização, né? Quando tu... Aí tu dá uma volta, daí quando tu entrega pro cliente e o cliente abre o sorriso, paga com satisfação, né? Paga sem pedir desconto, daí, né? Melhor ainda. Ô, Nino, mas tu falou um negócio que é muito legal, né? Como o associativismo te ajudou, né? Os teus contatos dentro do NEA, os teus contatos com os grupos de fora, de Santa Catarina, São Paulo, a gente tem muito contato Rio Grande do Sul, Paraná, Manaus, né? Brasil todo. Inteiro, né? Então, como isso ajuda realmente quem está à frente da oficina, às vezes tem essas relíquias, esses carros, assim, que são mais antigos, que precisam de peças originais. É difícil você conseguir isso, às vezes até aqui no Brasil, às vezes tem que importar alguma coisa, né? Tem que ser importado, e daí tu não tem as fontes de importação. Tu tem que ter as parcerias, né? Exato. E sabe que eu tenho orgulho de falar isso, que nós tínhamos uma oficina mecânica normal, que uma pessoa, não vou nem falar no público feminino, mas uma pessoa chegasse com a roupa limpa, ele tinha que cuidar para não se encostar na parede, né? Para não ser sujo. Para não se sujar, né? O mecânico, ele vinha cumprimentar. Eu ia cumprimentar o cliente, eu dava o cotovelo, né? Porque do cotovelo para baixo estava tudo sujo de graxa, né?
E isso perdurou por muito tempo. Mas há uns quase 30 anos atrás, o pessoal do núcleo das mecânicas de Chapecó, cara, eles insistiram muito para que eu fosse participar. E eu fui relutando, sabe? Porque, sei lá, eu demorei um pouquinho para atender o convite deles. Inclusive, o Jacir Tolotti, que acabou perdendo a vida também, correndo pelo associativismo, ele foi um cara que fez várias visitas para mim. E aí teve um momento que eu fui iluminado e aceitei o convite de participar do núcleo das automecânicas da SIC de Chapecó. Isso há uns 30 anos atrás. Mais ou menos isso, 28, 30, não sei certo, mas mais ou menos isso. É mais ou menos a idade do núcleo, um pouquinho menos. E aí eu comecei a sair do meu mundinho ali, participar de reuniões, visitar outras empresas. Comecei a me envolver nas reuniões estaduais também, do NEA. Aí depois eu fui coordenador da região do Oeste, dentro do NEA. E aí a gente viajava muito. E eu sempre fui um bom observador, sabe? Porque não adianta a gente ter, na minha visão, a gente ter inteligência e sair, viajar, pesquisar e tudo, se tu não observar aquilo que é importante e tu trazer para dentro do teu negócio. E eu fui visualizando isso tudo e me dava isso uma coceira, sabe? Porque eu queria muito levar para a empresa, mas chegava em casa, fazia um orçamento e desmoronava, né? E chegou há uns 12 anos atrás, eu acho que foi, foi apresentado numa reunião do núcleo lá de Chapecó, um projeto da Aurora que estava treinando empresas prospectando fornecedores para eles, né? De serviços, enfim. E aí eu lembro que eu topei o desafio, eu e mais uma ou duas empresas do núcleo. Aí fui para casa com a família, com os meus filhos também, com a minha esposa. E falei, agora é a hora, vamos lá. Entendeu? A gente tinha um incentivo e tinha as instruções. E aí que a gente mudou. Daí eu sempre falo que a partir daquele momento lá, a gente saiu da mecânica tradicional, que eu falei antes que a pessoa tinha que se cuidar para onde se encostava dentro da empresa, para uma empresa do setor de reparação, de manutenção e reparação automotiva. Então eu tenho muito orgulho de dizer que participar do associativismo, do núcleo local e do núcleo estadual, para mim, para a nossa empresa, foi uma virada de chave muito grande, né? Muito boa. Isso é muito bom, né? E o que te chamou mais atenção ao longo desses quase 30 anos dentro do associativismo, assim, o que mais te impactou no teu primeiro contato com isso? Por exemplo, o fato de vocês serem concorrentes, estarem na mesma sala, isso para ti foi um grande desafio, assim, conseguir se abrir com essas pessoas que estavam ali, que talvez se enxergavam como concorrentes? Não, eu acredito que, para mim, eu não tive essa dificuldade, porque eu sempre fui muito aberto ao diálogo, né? Quem me conhece sabe que eu sou de boa, assim, não tenho muita... não crio rivalidade, não guardo rancor, não. Eu sempre falo também nas minhas falas que nós precisamos muito trabalhar o nosso lado do elogio, né? Então eu sempre procurava quando ia visitar alguma empresa, eu visitava a empresa, eu lembro que o Billy eu tinha o Billy, a oficina dele como uma expectativa de conhecer, né? E depois eu tive a oportunidade de conhecer também, sempre muito... dentro do grupo a gente sempre é muito atendido, o relacionamento é muito bom, né? Quem está dentro do grupo, ele já tem um espírito diferente, ele já não enxerga ninguém como rival, né? Corrente, isso. A gente se enxerga um no outro como um parceiro. Quando eu preciso, o outro me atende. Cara, toda semana acontece de Joinville, de lugares de todo o estado aí. E Chapecó já é uma cidade grande hoje e o comércio de veículos online, o pessoal entra lá, tem um veículo à venda, lá em Chapecó. Ô Nino, tu consegue dar uma olhadinha para mim lá?
Claro, com certeza, vai lá fazer a avaliação, quanto custa, não custa nada, é parceria, somos uma relação de confiança, então eu nunca vi assim uma dificuldade, eu sempre visualizei uma oportunidade muito maior do que, nunca vi dificuldade assim, dentro desse plano de companheirismo mesmo, né? As oficinas são tudo parceiro, né, Elton? Sim. Ô, Nino, vou fugir um pouco do contexto aqui, vou fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. Sim. Quando tu falasse que tu relutasse por um tempo para entrar na associação, por que tu relutasse? Eu te pergunto isso porque a gente vê muito hoje que às vezes a gente acaba convidando um empresário para entrar numa associação local, num núcleo de oficinas, e o cara, às vezes, ele tem aquela mentalidade assim, não, minha empresa está tudo certo, está faturando, então por que eu vou entrar numa associação? Por mais que algumas não tenham mensalidade, mas o pessoal acaba tendo essa resistência. E qual foi a tua resistência antes de tu entrar? O porquê? Então, Elton, na época, eu participava muito do CTG, lá em Chapecó. E aquilo me tomava bastante tempo. Sim. Me tomava, não, eu tinha que dedicar tempo lá. Minhas crianças estavam tudo lá, então, para mim, fazia bem aquilo também. E eu pensava, vou assumir mais um trem aí, né? Mais o tempo que eu vou ter que tirar, né? E eu sempre gostei de, quando assumir, eu não ser só um coadjuvante, ser um figurante. Se eu assumir, eu vou entrar mesmo, né? Mas chegou um momento, assim, que eu senti, vendo os meus colegas também, que eu tinha que tomar um rumo para a empresa, né? Porque a gente trabalhava sempre no fio da navalha, sempre pagando as contas, sempre no arroxo, né? E eu via os outros meus colegas começando a voar, eu falei, ou eu mudo e vou também, ou eu vou abandonar, né? Então, acho que as pessoas, todo mundo tem alguma atividade paralela, né? Tem o grupo da comunidade, tem a associação da igreja, enfim, tem tanta coisa acontecendo aí por aí, e as pessoas acabam se envolvendo. Principalmente essas pessoas que têm o espírito de liderança, acabam se envolvendo em tudo. E às vezes desfocam um pouquinho da empresa, que é onde teria que ser o foco principal, que é onde vai trazer o sustento para a família e o futuro financeiro também, a segurança financeira, né? E a minha resistência não foi nem tanto porque eu tinha medo, os caras eram tudo meus amigos já, né? Só que como eu tinha uma atividade, eu achava, vou assumir mais uma. E eu acho que, só para concluir esse raciocínio, Elton, hoje eu vejo também que os nossos colegas estão trabalhando, tem serviço, está tudo certo. E aí, vou me envolver em mais um negócio, daqui a pouco eu tenho que pagar mais uma mensalidade. Só que quando eu mudei a minha chave assim, e depois que a gente foi evoluindo dentro, e foi participando mais e mais, e se envolvendo e querendo, e levando para a empresa aquilo que eu via que estava funcionando fora do meu contexto ali, eu vi que nós passamos a trabalhar com uma empresa leve, ambiente tranquilo, sem pressão, horário, agendamento dos veículos, não fazer 10 veículos por dia, faz 3 em vez de 10, sabe? Então a gente conseguiu, observando tudo isso, aproveitando tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ter acesso aos conhecimentos, nós conseguimos levar para a nossa empresa já há um bom tempo um ambiente totalmente diferente. E hoje a Mecânica São Cristóvão sabe quanto que ela vale. Nós sabemos, o Rafa, a Dani, eu, mas eles estão à frente lá, eles sabem quanto que eles precisam cobrar uma hora de serviço, quanto que eles têm que colocar de marcar em cima de uma peça, para que eles consigam ter uma empresa saudável financeiramente, para que eles consigam pagar os colaboradores o valor justo que eles merecem, para que consiga participar de treinamentos, para que consiga comprar equipamento, para que consiga investir para acompanhar a evolução. Então, tem muita gente que não vem junto no grupo porque está trabalhando, mas está trabalhando assim, sabe aquele trabalho que daí chega aquele cara que trabalha o dia todo que nem louco, às vezes até às 10 horas da noite, chega em casa pé da vida, chutando balde, falando que a empresa dele é
desculpe a palavra, mas um cocô, né? E que só dá incômodo. E aí, depois quer que alguém assuma aquela empresa. Então, cara, todo mundo está trabalhando, mas eu acho que a gente, inclusive, nós, Harvest, nós estamos trabalhando para que as pessoas trabalhem, mas se valorizem mais. Trabalhar mais leve, organizado, né? Para conseguir investir, conseguir fechar 15 dias no final do ano, fazer um passeio com a família. Cara, nós merecemos isso. A nossa profissão é super importante. Eu sempre falo, durante a pandemia, a nossa profissão foi a segunda ou a terceira que foi liberada para trabalhar. Né? Cara, olha a importância que nós temos e nós não damos esse valor. Isso aí nós temos que brigar mais por isso. Mas sabe que o Nino falou uma coisa aqui, e é bem importante, acho que a gente já comentou isso em outro podcast também. Tu trabalhar o dia todo, tu chega em casa, começa a reclamar para tua família do teu serviço. Como é que tu vai querer que o teu filho depois vai querer entrar no teu negócio? Exato. E agora a gente vai falar um pouco de sucessão. Eu vou falar porque eu estou na fase de sucessão e a gente sabe, principalmente o pai, que tem um sonho, que tem um menino, que tem filho menino, que quer que ele toque oficina mecânica. E o Nino tem 2 filhos, o Rafa e a Dani. Não é da dupla sertaneja Dani e Rafa, tá? Mas é o Rafa e a Dani. Mas como é que foi, Nino, para ti, eles assumir a sucessão e tu sair do papel de pai para ser o dono da oficina e eles ter que atuar na tua empresa, só que não te respeitar como só o pai, mas sim como o dono da empresa e vice-versa? Eu sempre, a nossa família sempre teve uma relação assim além do grau parentesco, vamos dizer assim, uma ligação muito forte, um relacionamento muito tranquilo, sabe? Então, eu lembro lá no início, a Dani, ela fez, até estava comentando, né, que a Dani fez fonoaudiologia aqui na Univale, né? Ela se formou aqui e ela tinha uma profissão, estava trabalhando, atuando na profissão dela. O Rafa também ficou na estrada um tempo lá, tentando a música, né? E também chegou um tempo que a idade vai pegando e vai cansando também. Aí eles voltaram para casa. A Dani veio formada, o Rafa também voltou. E na época estava eu e minha esposa no trabalho, né, na oficina, tocando a oficina. A minha filha mais velha, a Kelly, também ficou um tempão conosco. Depois ela teve que seguir a vida com o esposo dela, com a empresa deles. E chegou um momento, eu sempre falava para eles, nos 55 anos eu vou brecar, né? Eu vou tirar o pé. Não, já tirei o pé nos 50, mas nos 55 eu ia parar de abrir e fechar a empresa. Não queria mais isso, né? E aí, mas nunca forcei nada também para eles. Ó, filho, filhas, né? Se vocês quiserem tocar, a empresa está aí, a galinha está pronta, está saudável, é só tratar e colher os ovos e tocar em frente. Eu fico na retaguarda, não vou abandonar vocês, mas é a vontade de vocês. E daí a Dani acabou pensando e veio para a empresa, o Rafa também vieram os dois inteiros para a empresa. E eu sempre falava para eles, falo para eles ainda, pergunto para eles se eles têm satisfação em abrir a empresa todo dia. Porque eu sempre falei para eles, eu não quero largar um abacaxi para vocês. Quero que vocês sejam felizes. Tem que trabalhar em qualquer lugar, não é fácil em qualquer lugar, qualquer profissão tem os seus desafios, né? Mas aqui está tudo certo e eu quero que seja bom para vocês. Vão ter que se virar para tocar em frente, mas que seja bom para vocês. E eles assumiram e eu sempre brinco que eu sou o conselheiro da empresa. Eu já não sou funcionário, nem eu sou o conselheiro. Mas quando eu estou na cidade, eu sempre vou lá. Não tem horário, mas eu sempre faço uma visita. Eu brinco que às vezes eu atrapalho também, porque daí eu chego lá com os pitacozinhos do nono lá, né, do sistema antigo, daí os próprios mecânicos, Nino, foge daqui, escapa daqui. Mas a gente sempre teve uma relação muito boa com os filhos e também com a equipe lá. Mas foi muito legal, assim. Só que eu sempre pergunto para eles, até hoje, de vez em quando pergunto, tá tudo bem para vocês? Vamos embora. Se não tiver, vendemos e cada um segue a sua vida e vamos embora. E eles trabalham mais na gestão
ou eles também fazem parte técnica? Eu pergunto, o Elton começou na gestão, na técnica e foi migrando para a gestão, né? Ele até contou no outro episódio aqui do podcast. E como é que é lá na tua empresa, Nino? Lá na minha empresa, eu fazia área técnica e gestão, né? Na época fazia tudo. Eu e minha esposa fazia tudo. E eles foram entrando... Daí o Rafa foi entrando mais na área de gestão de pátio, né? De produção. Então ele faz aquilo que... Ele atende os meninos, né? A produção. Ele que compra as peças, ele finaliza o orçamento, ele testa o carro, ele busca o cliente, ele leva o cliente. Ele alimenta o pátio, a produção ali. E a Dani fica na parte financeira. Eles dois estão bem conectados ali na salinha, na sala um do lado do outro. Mas o Rafa, os dois têm que entender um pouco de área técnica também, né? Uhum. Senão como é que você vai discutir um orçamento, uma aplicação no checklist pelo técnico, se tu não conhece nada? Não tem como discutir, eu vou até apresentar uma justificativa para o cliente, né? Tu tem que se conhecer. Mas eles não colocam a mão na massa, né? Mas eles trabalham então disso. Entendi, legal. Uma dinâmica bacana, né? Porque daí dá autonomia para o mecânico realmente poder fazer o trabalho dele na área técnica e os dois ficam mais supervisionando. Também já ficam até afastados para um futuro momento em que eles quiserem fazer a sucessão. A oficina também já vai estar preparada, né? E no modelo que a gente ajustou a nossa empresa hoje, bom, na Infalto, ano passado, 2024, nós temos todo mundo, a equipe ficou trabalhando, normal. Cada um sabe o que tem que fazer. E a vida segue. Então, se eles dois tiverem que... vamos fazer um passeio de família assim, uma semana, não tem problema. A empresa gira igual lá, não tem problema. E como que é a questão de capacitação da equipe? Tanto a parte de gestão, quanto a parte técnica. O pessoal costuma fazer treinamentos frequentes. Como que é esse incentivo lá dentro da tua empresa, Nino? A gente incentiva bastante eles a participarem de treinamentos, né? Inclusive, nós temos 2 meninos novos agora. Um mais novo, que faz 1 ano e pouco que está lá. E a gente tem provocado muito eles, né? Porque eles precisam saber que se eles não estudarem, não adianta a empresa ter equipamento e, enfim, fornecer algo que eles não vão saber utilizar. E hoje o diagnóstico é a parte principal de um serviço, né, Elton? Não dá só mais para trocar peça, não? Não. Então, eu lembro que há um tempo atrás, quando chegava um menino para entrar numa oficina, o kit de entrada era um balde, um rodo e uma vassoura. Limpar o chão e lavar a peça. E hoje não. Hoje o kit de entrada é uma entrevista, ver se ele consegue operar um sistema, se ele consegue fazer uma pesquisa, se ele é bem familiarizado com computador, enfim... Mudou, né? Totalmente. A gente até postou esses dias no nosso perfil que hoje os mecânicos, eles não querem mão na graxa, eles querem plano de carreira. Então, o pessoal quer entrar na oficina sabendo exatamente quanto ele vai ganhar para ele alcançar novos patamares, o que ele tem que fazer, quais são os cursos que ele vai ter que apresentar, né? Quais são os certificados que ele vai ter que apresentar para ele crescer dentro da empresa, porque de fato é uma carreira, né? Então, lá nós temos um que tem 8 anos conosco já, tem uma experiência vasta, assim. Ele estuda muito também, mas ele estuda... Hoje tem oportunidade de estudar online, né? Contrata um curso, ou às vezes busca o que é gratuito também. Está sempre bem focado. Mas os 2 meninos mais novos, a gente está incentivando eles a... Tem que estudar. A empresa paga um percentual, eles pagam um pouco também, porque senão... de repente não tem o valor que precisa, mas a gente sempre oportuniza, né? Sempre incentiva. Legal essa ideia de auxiliar, né, nos estudos. Acaba que hoje, quando tu vai contratar um mecânico hoje, tu tem que já perguntar para ele, tu estás disposto a estudar? Sim. Porque não é mais só que antigamente só troca peça. Tu vai mexer num carro hoje, se tu não saber o que tu está fazendo, vamos pegar um carro eletrificado, tu pode morrer num carro desse ali? Sim. E o prejuízo que dá para a oficina. Imagina. Caixa, às vezes pode ser, às vezes, até uma fatalidade, né? Exatamente. Sim. Não, as peças são muito caras hoje, né? Não vamos nem falar do elétrico eletrificado, vamos falar de um freio estacionário elétrico, né? Que já tem há muito tempo. Pô, se o cara não souber mexer, pode gerar um prejuízo monstro para a empresa, e é para a empresa, né? Que a empresa séria não vai cobrar do cliente aquilo que não foi gerado dentro da empresa. Então, ele tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que ter calma, tem que ter... um ponto bem importante também,
eles precisam ter humildade, né? Quando chegou, não sei, busca informação. Lá na empresa tem um banco de dados, lá que ele tem o sistema instalado, que eles têm a dita placa, busca todas as informações do veículo. Então, eles estão amparados. E se não tem ali, a gente busca também, né? Troca informação entre os colegas do Estado, da associação. A gente não dá para fazer nada no chutômetro hoje. Tem que ter certeza daquilo que vai fazer, né? E a pergunta acho que vai até quase para vocês dois, assim, mas quais são os desafios que vocês estão enxergando na contratação da nova geração? O que para vocês mais está impactando, assim? Vou começar com o Elton, até para ele contribuir, depois a gente passa para o Nino também dar a resposta dele, porque a gente sabe que mudou a dinâmica de contratação, como vocês acabaram de falar, mudou a dinâmica de conversação com essa nova geração, mudou a forma em que você apresenta o cargo, não é mais dizer que você vai ser um mecânico, você precisa apresentar um plano de carreira, os benefícios salariais, então, mudou. O que impactou para ti, Elton? Eu vejo que com a mudança da geração acabou impactando bastante, porque eu vou tirar por mim. Quando eu ia fazer 18 anos, eu queria ter um carro. Aí tu pergunta hoje para um jovem que tem 18 anos o que ele quer ter. Não é mais um carro, ele quer ter, às vezes, ter um telefone. E a gente queria ter, era o sonho de menino, vamos dizer, principalmente o pessoal da minha geração aí, dos anos 2000 para baixo, que queria ter um carro. Então, tinha muito o jovem com vontade de, não, quero ser mecânico para poder depois ter o meu carro e mexer no meu carro. Tinha muito isso. Hoje a gente já não vê mais tanto isso. A gente acaba botando anúncio de contratação. Cara, olha, às vezes vem, vamos dizer assim, num período de um mês, 10, 15, assim eu acho muito baixo, e o interesse do jovem querer entrar na profissão. Isso é um desafio que eu percebi, vou falar pela nossa região, tá? Aqui na região de... E é legal, olha só, a gente está falando da região... São João Batista, Nova Trento, Canelinha, Tijucas. Agora a gente vai para a região oeste. Então, Nino, quais são os desafios na tua região? Eu acho que na nossa região o desafio maior ainda é despertar o interesse nos jovens de vir para a oficina mecânica. Ainda tem um pouco de resistência. O não vou dizer que é uma barreira. Eu vejo, eu acho que ainda o pessoal, a juventude, ainda vê a oficina mecânica como um ambiente pesado para trabalhar. Ainda tem um sujo, sabe? Horário, aquelas coisas todas. Mas quando tu tem a oportunidade de conversar com algum, aí que ele vai ver que não trabalha no sábado, trabalha só 8 horas por dia, que tem uma remuneração razoável, e muda um pouco o conceito. Mas lá na região é normal, às vezes, um padeiro ir trabalhar numa oficina, sabe? Aprender uma nova profissão. O cara trabalhava de garçom e tá muito ruim, né? Aquele trabalho de horário, aquelas coisas. Vem para aprender uma profissão, tem bastante gente. E hoje a profissão, né, Elton, se tu pegar cru, mas se tu se dedicar, num ano tu já se vira bem, né? Num ano um cara desse já estava fazendo um undercar tranquilamente. Há um bom tempo atrás, o cara, para dizer que era profissional, tinha que ter 8, 10 anos de mecânica. Hoje, num ano, o cara já se vira bem no básico de autocentro, por exemplo, já se vira bem. Então, eu vejo lá isso, que tem muita gente migrando de outra profissão e vindo para a oficina mecânica. Mas não porque ele optou porque ele queria ser mecânico, porque na atual profissão dele deu uma queda, ele sentiu, eu não sei se é queda, mas o pessoal, às vezes, ele casa, dele já quer ter os horários definidos, e tem algumas profissões que têm um horário um pouquinho mais complicado, né? Que é um horário à noite, às vezes trabalhar à noite, enfim, tem algumas profissões que ainda tem esse problema, né? E a oficina mecânica hoje, a maioria não trabalha no sábado e trabalha 8 horas por dia, né? Então tu tem toda a proteção, tu tem toda a assistência, tu tem, que nem foi falado antes, tu pode construir um plano de carreira, né? Tu começa com um salário base de auxiliar de mecânico, mas em 2 anos tu já pode estar voando, né? Então, mas está mudando. Eu acredito que a juventude também está começando a enxergar que a oficina mecânica é um ambiente legal para trabalhar. Mas lá na nossa região ainda tem essa questão de
Oficina mecânica, né? Mas eu vejo assim que é muito legal falar aqui com o Nino, porque o Nino é uma pessoa muito tranquila, né? Então eu acho que para ele talvez não dê tanto impacto essa nova geração, porque o Nino é muito de sentar, escutar, conversar, né, Nino? Eu vejo assim, tu tem realmente bastante paciência, você mesmo comentou, né, que você é muito paciente para essas dinâmicas, essas mudanças. Eu acho que isso faz total diferença, né, Elton, né, Nino? Porque assim, não dá para chegar atacando pedra, não dá para chegar falando, tu não sabe, sai daqui, tu tem que acolher, tu tem que acolher. Eu sei que não tá, talvez não seja exatamente essa palavra, mas tu tem que ser um pouco pai, um pouco mãe, assim, sabe? Separar o profissional do pessoal, mas na questão, assim, de que você precisa acolher aquela pessoa que está dentro da sua empresa. E principalmente agora que a gente tem a NR1, que foi aprovada, que fala muito sobre essa questão, né, dos aspectos emocionais, né? Então, realmente, é um ponto que a gente precisa olhar muito. E eu vejo que esse teu perfil, Nino, ele é muito Eu acho que, Tuane, que a gente, em qualquer lugar, né? Os filhos também, você não pode mandar. Essa de, não, eu sou o patrão, ou eu sou a autoridade. Não, tu tem, a tua família, a tua empresa tem princípios que precisam ser respeitados. A hierarquia precisa ser respeitada. Mas você pode ouvir uma opinião, você pode construir junto, né? Acho que quando nós pensamos em fazer a mudança, a gente chamou toda a equipe. Se não quer falar em reunião, anota num papelzinho a tua sugestão. Traga a nota, entrega para nós a tua sugestão. A gente foi construindo junto a mudança. E hoje eu acho que cada vez mais, né? O respeito pelo ser humano, não importa se ele tem 10 ou 15 ou 80 anos, eu acho que o respeito tem que ser mútuo de ambas as partes, né? E tem uma coisa que me incomoda quando eu ouço ou vejo um grupo de adultos falando mal da juventude, que estamos vivendo um ciclo da juventude, nem, sabe? Só falei, cara, tu experimentou estender a mão, experimentou convidar esse jovem para ele ver o que tu faz, como é que é a tua vida. Tentou dar uma oportunidade para esse jovem, né? Claro que tem aqueles que a gente sabe que não adianta. Mas aí tem toda a geração, né? Não assim é só tem adulto também. Exato. Claro. Tem adultos de qualquer idade também que também não querem nada com a vida. Então isso me incomoda bastante. Quando eu escuto, normalmente eu dou um pitaco neles. Olha que não é bem assim. Tu vai lá numa escola do Senai, tu vai num Geração Empreendedora, tu vai num... Cara, tem tanta juventude aí que dá exemplo para adulto, né? E às vezes a gente fica queimando essa juventude e reclamando que não tem para o trabalho, entendeu? Tem uma via de mão dupla que a gente tem que cuidar mais. Tu tem que dar oportunidade. Se não deu para um, daqui a pouco não era o cara que ia encaixar ali, mas chama outro e vai, né? Tenta agregar, não destruir e falar mal, né? E olha que não é só na questão de contratação. O pessoal esquece que esses serão os novos consumidores. Então, essa juventude vai bater na porta da oficina uma hora ou outra, seja para pedir um emprego, seja talvez para levar o carro para consertar. O carro. Então, o pessoal precisa entender a se comunicar. Eu acho que a principal gap, o principal problema aqui entre esse conflito de gerações é a falta de comunicação. É esse estar aberto a entender o outro, poder me comunicar melhor, explicar melhor as coisas, né? Pontuar certinho o que a gente quer para que o outro entenda. A gente acha que o outro está numa bolinha de cristal, ele entende o que a gente está pensando. Não é bem assim, a gente precisa colocar em palavras o que a gente quer. E isso, eu vejo que é uma dificuldade muito grande nesse conflito de gerações. É porque, tu imagina, falando um pouquinho lá do início da mecânica São Cristóvão, muitas empresas na cidade tinham, muitas não eram muitas na época, né? Mas cada um tinha uma maneira de conduzir. E muitas não acabaram, né? Muitas pode ter sido por a maneira de conduzir, né? Pelo autoritarismo. A gente sabe que as pessoas com um pouco mais de idade, eles tinham uma maneira de conduzir diferente, porque já recebiam esse hábito dos pais também, né? Porque, eu sempre fiz assim, e por que tu não pode fazer, sabe?
E eu sempre procurei conduzir um pouquinho diferente. Conversando, diálogo, acho que é a harmonização, né? Calma, se não deu, calma, respira, vai para casa, amanhã a gente conversa, né? Mas o sistema, a nossa região é italianada, italiano, alemão, tu sabe, né, Tuane, como é que são os alemães os mais de idade, e o italiano também. Eles eram mais brutão, né? Até porque eram sofridos também, vinham num sistema de vida sofridão. E aí, se os filhos não fizessem aquilo que eles fizeram, o que eles gostariam que fizesse, não estava bom. E aí dava uma guerra. Então, muita coisa foi acabando por causa dessa falta de harmonia, de relacionamento, né? Exato. E acho que esse teu perfil, essa tua personalidade, Nino, essa tua comunicação te trouxe também a um outro desafio na sua vida, que foi se tornar o presidente da Arvesc, né? A associação hoje, que é a grande realizadora da Infalto, né? Que está à frente desse grande movimento. Conta para mim, Nino, como é que foi essa tua crescente dentro do associativismo, né? Você foi crescendo lá dentro da associação em Chapecó, se tornou coordenador, foi entrando na Arvesc, já foi tesoureiro, já foi líder regional e chegou até o cargo de presidente. Como é que foi essa escalada? Eu acho que a escalada que eu fui fazendo, para mim foi a ideal, né? Porque eu comecei como nucleado, depois eu fui coordenador do núcleo de Chapecó, depois eu fui coordenador da região oeste, depois eu fui diretor financeiro do NEA, e chegou a hora que eu achei que estava no momento certo de eu assumir a presidência do NEA Arvesc, né, da Arvesc. E eu também penso, e eu tenho muito isso comigo, que se Deus me deu a saúde e condições de chegar aos 70 anos, numa vida, em momentos diversos, né? Mas que eu sobrevivi a isso tudo. E nessa caminhada eu sempre fui colhendo, chegou um momento que eu preciso devolver isso para a sociedade. Parte disso, ao menos, para a sociedade. Eu preciso me doar um pouco do meu tempo, um pouco da minha vida para o outro. Seja para o meu colega de profissão, seja para um grupo de trabalho, seja, enfim, eu vejo muito isso e eu acho que eu tenho isso muito comigo, que se eu cheguei aos 70 anos, e graças a Deus com saúde e cabeça boa, e colhendo muito, então é o momento de eu devolver isso. Claro que eu tenho que medir meu tempo também, porque eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha vida social, eu tenho o meu lazer, que eu não posso me privar, então, mas eu reservo parte do meu tempo para isso. E assumir a Arvesc foi um momento para mim muito importante. Eu queria muito, e a gente, junto com vocês, né, com a nossa diretoria aí, né, Elton, toda a galera aí no estado todo, aí, os coordenadores, vices regionais, a Tuane também sempre trabalhando muito aí, a gente conseguiu botar a nossa carinha também dentro da Arvesc, o nosso jeito de conduzir, e que foi legal, né? E o ápice vai ser a Infalto 2026, né? Mas a gente até tem outras surpresas, né, que serão apresentadas dentro da Infalto. Mas o que te motiva ainda a deixar hoje, sei lá, sair um pouco da oficina, sair um pouco do teu lazer para se dedicar à Arvesc? O que te motiva? O que para ti, assim, é o grande motivador para te continuar fazendo esse teu trabalho dentro do associativismo? Quando nós fizemos a comemoração de 50 anos da empresa, daí a gente fez um trabalho lá também. E alguém também me perguntou o que me motivava eu continuar participando da empresa ou estando na empresa. Eu vejo que o trabalho é infinito, né? E a escada tem degraus e é infinita. Então, assim como lá na empresa, eu não estou diretamente, mas eu estou presente. Dentro da Arvesc, eu vejo, me motivou a participar e me motiva a continuar. Estamos indo para um outro desafio aí, a gente vai ficar todo mundo junto, a maioria.
é porque eu vejo que o trabalho é infinito e tem tanta coisa para fazer. E aquilo que eu falo, se eu só visualizo o que precisa ser feito e eu não der uma ajudinha para que aconteça, pode não acontecer. E eu posso me frustrar porque aquilo que eu gostaria não vai acontecer. Então, cara, tem uma pessoa que me inspira muito, entre tantas, mas o seu Jaime Scherer, né? O senhorzinho não precisaria se envolver em mais nada. E ele está lá, às 7h30 da manhã, ele está lá na Scherer, olhando. Então, cara, o olho a experiência da nossa com a juventude, do Elton, por exemplo, né? E de tantos outros aí, eu acho que isso faz a coisa fluir e acontecer mesmo, né? Então, você tem que fazer e eu gosto de estar junto para que a coisa realmente aconteça. E tem trabalho pela frente, né, Elton? Bastante. A gente olha para o setor e tem coisa para fazer, Tem nossa. muita coisa para melhorar. Não, é que, principalmente quando a gente vê, que nem nós falamos lá no início, ó, a nossa profissão não está regulamentada no Brasil, né? Nós somos uma profissão, estamos por aí, né? Trabalhando que nem maluco, somos vinculados a quem? Então, nós temos muita coisa para fazer pelo nosso segmento, pela nossa profissão. E até que eu puder, que eu tiver... Não me cobre muito mais, né? Mas eu vou estar junto. Não, contamos contigo sim, pode ficar tranquilo. E dentro dessa tua gestão, então, está passando pela segunda Enfalto da tua gestão, né? Porque a primeira foi a Enfalto 2024, que aconteceu ali em São José também, mas foi no Golden, foi numa proporção pequena. E agora a gente está indo para uma Enfalto gigantesca, de mais de 4.000 metros quadrados, com mais de 30 patrocinadores, né, Elton? Arena técnica da Bosch. E tu és o nosso dono da casa, és o presidente do Nervesc. A gente quer saber a tua expectativa para a Enfalto. E essa que vai ser a edição, a gente espera que seja a maior desse ano, mas que seja menor que a do próximo ano. Do próximo ano, né? E qual que seria a tua mensagem para dizer para quem, para o mecânico que ainda pensando, será que eu vou, será que eu não vou? O que esse cara está precisando saber para estar junto com a gente na Enfalto? O importante assim, é o pessoal saber, né, os nossos colegas de profissão, que a Enfalto é o maior evento direcionado para nós. E o maior evento relacionado ao setor automotivo, na área de conhecimento, principalmente, de gestão, na área técnica também, que nem esse ano vai ter com a parceria da Bosch, é uma oportunidade ímpar para que todos venham mesmo, né? E se nós estamos trabalhando, eu e toda a nossa equipe, a Tuane, o Elton, o Aristeu, outras pessoas também estão trabalhando mais direto na realização da Enfalto, nós estamos se doando meio que gratuitamente, né, Elton? E o que a gente quer? A gente quer que a nossa profissão seja mais valorizada, mas que todos venham participar, porque é uma oportunidade ímpar de fortalecer o conhecimento na área de gestão, que a gente falou, né? Gestão da empresa em todos os raios, né, de gestão. E também na área técnica. Então, é uma oportunidade ímpar, com valor, teoricamente, a gente trabalhou muito para que esse valor do ingresso fosse atingível por todas as empresas. Eu sei que os núcleos, as associações também estão trabalhando para subsidiar parte dos ingressos. O Sebrae apoiando nas caravanas. Então, está todo mundo se mobilizando. É só vir, né? Vamos lá, carregar a equipe toda, porque um ponto que eu gosto de enfatizar, isso aconteceu comigo. Se só uma pessoa da empresa sair buscar algo, participar de um treinamento, ir para uma feira, só uma pessoa dentro da empresa, e ela voltar tentando fazer mudança, vai ser muito difícil. Porque vai encontrar resistência e aquela ideia, aquela energia 220 volts vai se acabando. Agora, quando vai 2 ou 3 empresas, 2 ou 3 pessoas da mesma empresa, a possibilidade da mudança é muito maior.
Então vamos lá, vamos vir para a Infalto 2026, que vai ser a grande oportunidade. Né? E o objetivo da Infalto é o que a gente sempre preza. É o que você aprender lá dentro, na segunda-feira, você levar para dentro da sua empresa. Aquelas ferramentas que você aprender, conseguir aplicar e realmente fazer a mudança que precisa na empresa. Às vezes uma troca de experiência, um network que você teve com outro empresário lá de outro lugar, de outro estado, uma coisa que ele fazia lá, tu pode aplicar na tua empresa e aquilo ali pode, às vezes, te destravar em algum ponto que a tua empresa estava travada e trazer um resultado diferente. Esse ponto é bem importante, né, Elton? Porque além daquilo que você vai visualizar no palco principal, você vai estar rodeado por colegas de profissão de todo o Brasil. Cara, às vezes uma conversinha de meia hora, ali você vai buscar uma novidade tão grande que vai modificar dentro da tua empresa. E você não vai mudar muito, mudar tudo. Mas tem que ir mudando gradativamente. Então, se você for lá e colher e na segunda-feira você aplicar 10%, 20%, tá louco de bom, né? Com certeza, a empresa ela vai melhorando aos pouquinhos, né? Isso. E assim, ó, o legal da Infalto também é que como a gente tem a experiência dentro da associação das dificuldades do dia a dia da empresa, a gente traz esses desafios nos temas das palestras, né? Então, a gente acabou de falar aqui sobre essa questão da conversação entre gerações. A gente vai ter uma palestra lá dentro com o Ricardo Dal Bosco, que vai falar sobre essa questão da comunicação entre gerações, como você deve se comunicar, quais são as principais mudanças, o que importa para essa nova geração, que é importante isso, né? Sim. A gente vai ter palestra também sobre a reforma tributária e em setembro a gente vai estar ali nos últimos dias, para você definir se você vai virar um simples híbrido, né? Para quem trabalha com PJ, principalmente, tem que ficar atento sobre isso. Se você não sabe o que eu estou falando, fala com o seu contador para entender um pouco mais sobre essa questão do simples híbrido, que é muito importante. A gente tem muitas oficinas que trabalham principalmente com PJ, né? E talvez faça uma grande diferença aí no seu faturamento. E em setembro a gente vai estar aí nos últimos dias, né? Logo depois da Infalto, que você precisa tomar essa decisão. E vai ser um dos temas, né? Vai ser um dos temas. A gente vai ter no palco um contador, um advogado e um gestor discutindo realmente sobre isso, tá? Então, quem participa vai pegar em primeira mão esse conteúdo, vai poder tirar dúvidas no palco, é um painel que vai ter espaço para perguntas. A organização da Infalto, falando de vocês, assim, sempre teve esse cuidado, né? Cada Infalto é uma história diferente, que nem o Elton falou. Que essa vai ser muito mais evoluída do que a de 2024 e, com certeza, menos evoluída do que 2028. Porque a evolução no setor automotivo é muito grande e a preocupação nossa da organização é levar temas realmente atualizados, né? Tanto na área técnica também com a Bosch ali, são temas atuais, né? A gente vai falar sobre ADAS, né? Que é o sistema de auxílio de condução, sim, né? Para o condutor, sim, ali. Um ponto muito legal que eu estava lendo uma matéria até, está sendo desenvolvido aqui no Brasil, no Senai lá de Pernambuco, se eu não me engano. Posso até depois resgatar aqui a matéria para colocar até na legenda aqui desse nosso podcast, mas tem uma tecnologia brasileira que está sendo desenvolvida pelo Senai, que é para colocar o sistema ADAS, né, como se fosse o sistema ADAS, em todos os veículos, para todos os anos. Por quê? Espera-se que, com isso, diminua a quantidade de acidentes que a gente tem. São muitas fatalidades, né? E está realmente sendo desenvolvida. A Bosch, eu sei que está participando ali também para essa tecnologia ser realmente aplicada, mas eles querem colocar em todos os veículos, até determinada idade, eles querem colocar em todos os carros. Então, ele vai ter principalmente frenagem automática, assim, né? É que a preocupação mundial com a redução de acidentes, redução de poluentes também, né? Isso é constante. Lembra que, há um tempo atrás, foi obrigatório o veículo sair com ABS e airbag, né? Que até então não era obrigado, pensando na segurança. Agora já existe o sistema ADAS que auxilia muito nesse ponto de evitar acidentes por um descuido, por alguma coisa, até por um cansaço físico do motorista. Então, isso aí é evolução toda hora, né? Carros estão muito tecnológicos. E está tudo levando para esse caminho. Como em 2014 foi obrigatório o ABS e o airbag,
Daqui a pouco vai ser obrigatório o ADAS também, Isso os carros aí. vinculam. Ele já está, se não me engano, a partir de 2032, todos os carros têm que vir com algum sistema ADAS ali, incluso que realmente ele vai auxiliar o condutor nas frenagens automáticas, né, para evitar as colisões. Distância, né? Ele tem também sobre a questão de fadiga, então ele te avisa se está na hora de você tomar um cafezinho. Hoje tem muitos carros que já vêm com essa tecnologia. Sim. Até carros que são considerados quase que populares, assim. Tem carros com essa tecnologia. E é muito legal tu conduzir um carro super tecnológico como esse. E também a grande oportunidade do pessoal visualizar novos equipamentos, né? Foi fechada parceria com empresas de ponta aí, sobre equipamentos, sobre sistema de gestão, sobre... A gente vai ter o pessoal da Luarte, então sustentabilidade pensando também no meio ambiente, oficina. né? Então, o que a gente comentou, né? Os temas são todos atualizadíssimos, né? E então, acho que é a grande oportunidade. Vamos lá, né? Vamos participar da Infalto. Vamos participar da Infalto. Um evento pensado para o setor, né? Ele foi desenvolvido desenhado por quem é do exatamente. setor para o setor. Eu acho que cada evento tem a sua identidade própria, né? O Autopara, Automec, enfim, outros eventos. Mas do modelo do modelo da Infalto, como ela foi desenhada a partir essa é a sétima nesse modelo, né? É a sétima edição, e para 2012, 2013 que ela mudou. É o único evento no Brasil que tem essa pegada de realmente orientação mesmo, né? De trabalhar bastante a linha de gestão. Esse ano que tem eu até diria assim, que a gente foi pioneiros, hoje até estão surgindo muitos eventos, mas eu acho que a grande inspiração talvez foi a Infalto, né? Tem alguns eventos aí, até na nossa região, que estão surgindo. Sim. Tem um evento muito legal em Curitiba também. O pessoal, inclusive, é muito parceiro nosso. A gente participa do deles, eles participam do nosso. Então, o pessoal está realmente percebendo que gestão para oficina é importante. Não dá para falar de oficina mecânica sem olhar números, sem falar de rentabilidade, sem falar de processos. Então, é uma empresa, né, gente? Nino, e vamos para um recadinho final aqui pra gente. Eu queria que você, dentro dessa sua história, né, desses teus 50 anos de trajetória, deixasse um recado hoje para quem está assistindo aqui esse nosso episódio, do que você considera ser o mais importante para aquela pessoa, para aquele mecânico, para aquele gestor, que ele precisa estar sempre atento dentro da oficina, o que ele não pode deixar passar, sabe? Para ele continuar sobrevivendo a tantas mudanças nesse nosso setor. O que você considera importante? Eu na minha opinião, hoje a linha de produção é super importante, né? Mas ela tem que estar bem sincronizada com quem fornece, quem alimenta a linha de produção. O técnico lá, ele pode ser ágil o quanto ele quiser, mas se quem finaliza o orçamento, quem compra as peças, não tiver bem sincronizado com ele, não vai andar. E hoje a gente sabe que nem eu falei antes, a parte financeira é uma das partes mais importantes da empresa, né? Porque tu anda organizado, tu fortalece alimenta o teu caixa saudavelmente, para você conseguir acompanhar essa evolução maluca aí que está no setor automotivo, ou tu fica no caminho, né? E aí uma mensagem, eu tenho eu vivi eu vou relatar bem ligeirinho, há uns 30 anos atrás, eu e minha esposa cuidava da oficina, e não tinha telefone, não tinha Waze, não tinha celular, né? Só fixo. E nós trabalhamos durante o dia na oficina, saímos depois do horário, fomos no interior lá buscar um carro de um cliente que tinha se comunicado por telefone fixo. Aí fomos lá, eu e ela, pegar o carro. Aí conversa com o cliente lá no interior, dava uns 25 quilômetros de Chapecó. Saímos de lá, já escureceu, já estava escuro. Andamos uns 2 quilômetros, uma encruzilhada com umas 4, 5 estradinhas, que era o que mais tem no interior, né? E eu optei por uma, andamos um pouco lá, daí parei e falei para minha esposa, se perdemos aqui no caminho. Dela mesmo se apavorou, né? Eu falei, não, se abraçamos, tá, fica tranquilo. Falei para ela, vamos seguir pela estrada maior, pela estrada grande, pela estrada maior, que ela vai nos levar a uma luz, vai nos levar num lugar seguro. Aí eu peguei o
carro do cliente na frente, que estava ruim, e ela atrás com o nosso. Andamos mais uns 15 minutos, uma luz. Chegamos num lugar que eu conhecia. Aí paramos, se abraçamos, demos um pouco de risada e choramos um pouco, né? Porque a gente estava perdido. Então, a mensagem que aquele episódio, para mim, eu falo hoje também muito para a juventude também. Quando você se sentir no escuro, numa dificuldade, você procure se espelhar nos grandes. Mas não nos grandes fisicamente. Nos grandes projetos, nas pessoas que está dando certo, naquela empresa está dando certo. Na luz maior, que é a luz divina. No seu pai, na sua mãe. Enfim, quando você estiver numa dificuldade, você procure um caminho grande, que você vai chegar a uma luz. Olha só, a gente chega ao fim desse nosso Belas episódio palavras, com belas palavras aqui, um toque do seu poeta Nino. também. São coisas da vida que a gente vai arrepia, né? Mas é coisa legal, né? Não, e é muito bom a gente receber esse conhecimento. Tenho certeza que quem está em casa agora também gostou muito desse episódio. Eu quero até pedir para você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar para os seus amigos, para que a gente possa continuar trazendo para você mais conteúdos como esse, de histórias de pessoas que fazem o movimento acontecer, que realmente estão à frente, se dedicando, né, Elton? Realidades vividas, né? Exatamente. E, Nino, se alguém quiser te encontrar hoje, nas redes sociais, Instagram é Mecânica São Cristóvão. Mecânica São Cristóvão. E seu perfil também, Genuíno Simeone. Isso, isso então, aí. Perfeito. Eu agradeço imensamente você que acompanhou até agora, ao Elton, ao Nino. E um abraço para vocês todos e nos aguardem para os próximos episódios que vão ser ainda melhores. Até a próxima!